Boa noite. Agora, nessa aula, nós vamos falar sobre empirismo. Vocês viram que nós falamos sobre racionalismo e nós vimos o representante, no caso dos racionalistas, que é René Descartes, e agora, então, nós vamos ter um representante que é Locke. Aqui, a apostila de vocês, ela fala da semelhança entre os racionalistas e empiristas e depois a diferença entre eles, que vale muito a pena vocês frisarem isso aí na apostila. Então, eles não divergem sobre a necessidade do uso da racionalidade para a reflexão, a compreensão e a formação do conhecimento e da verdade. Eles não negam e ambos entendem que isso há uma necessidade. Agora, a divergência entre as correntes do pensamento encontra-se realmente na fonte. Essa fonte do conhecimento. De que o conhecimento, a crença de que o conhecimento provém de um patrimônio inato à razão, o racionalismo, ou origina-se na experiência sensível, que é o empirismo. E aí, então, tem assim, ó. O termo empirismo vem do grego empeiré, que significa experiência, implica um pensamento que prioriza o método experimental e a indução no processo do conhecimento. Essa teoria empirista, ela desenvolveu-se primeiramente no Reino Unido, no século XVII, e os principais representantes foram Francis Bacon, John Locke, Thomas Hobbes, Berkeley e Hume. E aí, os principais empiristas, nós vamos falar aqui. Agora, vamos começar com Locke. Se fala de experiência, gente, ele está falando de sentidos. Se fala de sentidos, obviamente, a experiência do dia a dia que vai me conduzir ao conhecimento. Mas o que? Levando, obviamente, a razão, a reflexão, porque isso eles não tiram fora. E essa questão inata, eles vão abolir. Olha aqui, John Locke, eu vou ler por duas vertentes, se der tempo ainda nós vamos falar sobre Hume, senão eu deixo para a próxima aula. John Locke, ele formula o que é conhecido como tábula rasa, a teoria da tábula rasa. Segundo ele, o ser humano, ao nascer, ele teria, então, a mente como uma página em branco, sem nada previamente registrado. Por isso que eu falo que é uma coisa, parece que é mais parecida com o que a gente acreditou, ou foi culturalmente convencionado de que seria assim. Eu acho que quase nenhum de nós pensamos nessa coisa inata. Então, para eles não existiria essas coisas inatas, né? Que estivessem em nossa mente desde o nascimento. Mas só o que fosse registrado posteriormente por meio da experiência. Por essa lógica, nem a ideia de Deus seria inata. E aí ele põe o que seria então, já que ele fala que nós somos como uma tábula rasa, que então vai ser escrito. Tábula rasa na antiguidade, a tábua era um utensílio com uma camada de cera que possibilitava a escrita. A expressão latina tábula rasa quer dizer tábua raspada, que tem o sentido de um papel em branco. O termo é utilizado por John Locke, já havia sido usado por Aristóteles. Então ele vai dizer que todas as ideias derivam da sensação e da reflexão. Sensação é essa que chega à nossa mente através do quê? Dos sentidos. Como a ideia do salgado, do vermelho, do áspero e aí vai. As impressões vindas da reflexão se originam da combinação das sensações, ou seja, da associação do primeiro contato que temos com determinado objeto. Essas ideias combinadas formam outras ideias, a vinda de outras reflexões
portanto, formadas de sensação que estão na mente. Nesse sentido, seria a percepção de que a mente experimenta aquilo que ocorre dentro dela. Por quê? Porque já foi formada com as sensações, com tudo aquilo que está sendo gerado conforme experiências que ele vai tendo. A dúvida, a crença, a imaginação são exemplos de ideias formadas pela reflexão. No outro livro, eu vou ler uma parte da biografia dele que eu acho muito bacana para a gente entender um pouco. Olha aqui. John Locke é de 1632 a 1704, século 17 e 18. Nasceu em Wingiston, na Inglaterra. Durante o tempo de universidade, decepcionou-se com o aristotelismo e com a escolástica medieval. Tá? Escolástica, São Tomás de Aquino, tá? E aí vocês pensam em relação a isso aí. Enquanto tomava contato com o pensamento de Francis Bacon e Descartes, problemas políticos, ele acabou fazendo com que ele tivesse que sair do país, exilou-se na França em 1675 e depois na Holanda. Ele só vai regressar à Inglaterra somente em 688, durante a Revolução Gloriosa, que leva então Guilherme de Orange ao trono da Inglaterra, e a partir de então ele vai dedicar-se às atividades intelectuais. Aí ele vai falar dessa questão da tábula rasa que nós falamos, aí ele põe assim, ó: o filósofo defendeu que as ideias que possuímos são adquiridas ao longo da vida, mediante experiências sensíveis e imediatas e seu processamento interno. Desse modo, o conhecimento seria constituído basicamente por dois tipos de ideia: sensação e reflexão. Que aqui ele vai colocar de uma maneira mais englobada, mais sucinta, e aqui o outro autor ele vai colocar assim: sensação são nossas primeiras ideias, aquelas que chegam na nossa mente através dos sentidos. Isto é, quando temos uma experiência sensorial, constituindo as sensações. Essas ideias seriam moldadas pelas qualidades próprias dos objetos. Por sensação, entende as ideias de amarelo, branco, quente, frio. Isso, então, conforme eu vou tendo experiência, conforme isso vai formando, eu vou levando isso para a minha reflexão. Quando isso ocorrer de novo, eu já faço essa reflexão. Por quê? Porque isso já ocorreu comigo, eu sei do que se trata. Reflexão são aquelas que resultam da combinação, da associação da sensação por um processo de reflexão, de tal maneira que a mente vai desenvolvendo uma outra série que não poderia ser obtida das coisas eternas. Seriam como a percepção do teu pensamento: duvidar, crer, raciocinar. E aí, então, vai daí que vai derivando. Por isso que fala que o empirismo, ele tem coisas que são a favor, que no caso, a própria razão que vai estimular. E aí, então, nós temos David Hume, é conhecido como um dos mais radicais empiristas. Todo o conhecimento para ele, com base nas percepções individuais, podem ser de dois tipos: impressão ou ideias. O que seriam impressões? Seriam os dados fornecidos pelos sentidos. E as ideias seriam as representações da memória. Não muda muita coisa. Eu pego, tenho sentido, e depois eu faço a ideia, porque o que é representação daquilo que foi gravado na minha memória. As ideias para Hume incluem o quê? Imaginação, memória, fantasia. Todos os materiais do pensamento derivam da sensação interna ou externa do sujeito.
Aí ele põe assim: para Hume, são os 3 princípios de conexão das percepções: semelhança, associação dos objetos por equivalência ou correspondência; a contiguidade, associação por proximidade dos objetos no tempo e no espaço; causalidade, questiona o princípio da causa e efeito, negando-lhe o caráter de universalidade. Então ele não vai, ele acaba se tornando cético, porque ele não acredita nesse tipo de coisa, no caso, e ele nega aquilo que é universal. Ele vai voltar naquela coisa bem voltada para a escolástica, que é essa coisa mais do particular, né? Que nós temos uma referência muito grande aí a São Tomás de Aquino. E aí, então, para terminar, ele põe assim: a causalidade, ou seja, a relação de causa e efeito entre 2 acontecimentos, assume contornos muito singulares no pensamento de Hume. Hume afirma que não é possível conhecer o elo entre o movimento de uma bola de bilhar e o movimento de outra que é tocada por aquela. Então, ele fala que não é possível conhecer esse elo. A interferência entre um fato e outro é feita pelo quê? Pela própria experiência e nunca pelo raciocínio. Não tem como eu falar. Isso aí causaria muita loucura entre a física, né? Que é questão de movimento, força, velocidade. Mas ele fala que é só com experiência. Com base nessas contestações, Hume afirma que não podemos formar uma ideia causal independente da experiência. Aquilo que vai tornar uma causa ali não tem condições de eu colocar uma regra com uma coisa se não for por experiência. E termina assim, ó: dessa forma, o nexo da causalidade está integrado na experiência, que Hume também chama de hábito. O espírito, portanto, é impelido pelo hábito. Hume adquire a importância do nexo da causalidade, por meio da qual se fundamentam todos os raciocínios sobre as questões de fato e de existência. Toda construção filosófica é científica. Enfim, contudo, ele afirma que as relações de causa e efeito, como impressão sensíveis, não são mais que o posterior e o anterior de uma sucessão no tempo. É o hábito um sentimento de crença e não uma interferência lógica que sustenta a vinculação de causalidade. Então ele vai dizer que aquilo vira um hábito, daí eu creio naquilo, mas não tem como falar porque é só passando para eu saber a causa. Não tem como eu me basear em uma outra coisa, se não for pela experiência. É muito interessante, mas muito louco esse povo também, né? Mas é muito legal saber dessas diferenças filosóficas, né? Um abraço, gente.